Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Levítico, capítulo 11. Levítico 11. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que podereis comer dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais podereis comer tudo que tem unhas fendidas, o casco dividido e que rumina. Dentre, porém, os que ruminam e têm a unha fendida, não comereis. O camelo que rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. O coelho que rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre que rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, que tem as unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Pai, nós oramos pedindo mais uma vez que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração. Livra-nos, Senhor, do nosso interesse natural, Senhor, do velho homem, de querer apenas aprender novos conhecimentos, novas verdades, sem o desejo interior de praticar, de querer viver diante do Senhor e diante dos homens, as lições que o Senhor nos ensina. Nós sabemos, Senhor, que esses 5 capítulos de Levítico, de 11 a 15, são muito práticos para a nossa vida. Como dissemos, são diagnóstico do Senhor, daquilo que nós somos e do meio onde nós vivemos. Por isso, Pai, tem misericórdia e fala conosco, nos mostrando, Senhor, quão importante é para o Senhor a questão da obediência, da sinceridade, da transparência. Mesmo naqueles momentos onde nós temos que confessar diante do Senhor que nós temos pecado e que muitas vezes nós não temos nem mesmo o desejo de abandonar aquele pecado. Mas devemos ser sinceros diante do Senhor, pedindo misericórdia, Senhor. Que no centro do nosso ser, no centro da nossa vontade, do nosso coração, no centro das decisões da nossa vida, nós possamos ser verdadeiramente aquelas pessoas que odeiam o pecado e ofender a tua pessoa. Ainda que muitas vezes na periferia nós podemos ter falhas e dificuldades. Senhor, fala conosco e guia-nos agora, Senhor. Nós somos como criancinhas diante do Senhor. E nos apresentamos a Ti, Senhor, como necessitados de receber a palavra que procede da Tua boca e que verdadeiramente nos sustenta, Senhor, muito mais do que o pão material que comemos cada dia. Aceita a nossa gratidão. Nós dependemos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, semana passada, infelizmente, né, foi do agrado do Senhor, né, que não ficasse gravado o estudo que nós fizemos aqui, não é? A introdução do livro de Levítico. Nós temos ainda no quadro aqui. Vamos só relembrar rapidamente, porque queremos ver se dá para cobrir hoje pelo menos os 2 capítulos, né? 11 e 12 do livro de Levítico. Bem, nós dissemos semana passada para os irmãos que os livros do Velho Testamento, eles foram colocados numa certa sequência de ensino. Ou seja, você pega um livro e aquele livro tem um ensinamento. Você pega outro livro, ele tem outro ensinamento. Todavia, isso não significa que aquele livro só tem este tipo de ensinamento. Tá? É uma abordagem que você faz. Tá certo? Então nós dissemos, o livro de Gênesis, ele termina com a palavra José colocado num caixão, no Egito. Isso? Então ele termina falando sobre morte. Mas essa não é a única ênfase do livro de Gênesis. É apenas essa ênfase que nós estamos dando aqui. Os irmãos verem a sequência do que nós vamos estudar a respeito de Levítico, está aqui no meio, né? E dissemos para os irmãos que existem também 5 livros de Salmos. Os Salmos são divididos em 5 livros. Eles são Salmo de 1 a 41. Tá? É o primeiro.
E eu disse para os irmãos que é um estudo muito difícil, não é fácil, não é para qualquer pessoa se empenhar em fazer, mas todos podem tentar fazer, tá certo? Pedir graça ao Senhor e tentar descobrir essa lição que está ali, de 1 a 41, relacionado com o livro de Gênesis, não é? O segundo é o Êxodo. Eu disse para os irmãos, Êxodo significa saída. Nós pensamos geralmente que é saída do Egito, mas é saída do caixão no Egito. Tá certo? Porque a ênfase do livro de Gênesis é morte. Por causa da desobediência do homem, o resultado é morte, porque o salário do pecado é a morte. Então o livro de Êxodo vai falar para nós sobre a saída do caixão. É isso? O Salmo 42 a 72 se refere a essa parte do Pentateuco, né? São os salmos que se referem ao livro de Êxodo. E o livro de Êxodo termina com o tabernáculo sendo levantado. Quando você chega no livro de Levítico, Deus já está falando com o povo de Israel do tabernáculo. Tá certo? Já não é mais como no Êxodo, que ele falou do Monte Sinai. Tá certo? Todo mundo estava tremendo, morrendo de medo, até o Moisés. Mas agora não. Agora ele está falando da casa, do tabernáculo e de cima do propiciatório. Tá certo? Onde o sangue foi derramado e por isso agora nós podemos ser tornados agradáveis a Deus, que é a palavra propiciar, significa tornar agradável. Então nós somos feitos agradáveis a Deus através do Filho. Porque nós estamos no Filho, o Pai olha para o Filho e nós então somos agradáveis a Ele por causa do Filho. Aí nós entramos no livro de Levítico, que é uma vida de santuário. Salmo 90 até o Salmo 73 e 89. E o livro de Números nos fala de peregrinação. Quando você aprende a viver na casa de Deus, tá certo? Quando você aprende as lições do livro de Levítico, então agora você pode se lançar ao deserto. Ou seja, é a sua caminhada por esse mundo. Esse mundo para nós é um deserto, onde você não planta e não colhe nada. Você entra nesse mundo, né? Daquele jeito que você sabe, com o médico segurando você e pá, né? Dando um tapa na traseira, você já entra chorando nesse mundo. Não entra rindo, né? Há um cantor de música popular, que diz que quando ele nasceu, que a mãe dele disse que quando o médico pegou ele assim, quando bateu nele, ele cantou. É mentiroso, mentiroso. Ele estava brincando, sem dúvida, né? Porque é um grande cantor, então ele quis dizer isso. Mas já entra chorando, não é? Então agora você vai passar pela vida de peregrinação, esse deserto do mundo para nós. Salmo 90, 106. E depois Deuteronômio, que é vida de obediência. Ok, isso aí foi o que nós vimos na semana passada. E eu disse para os irmãos que é muito interessante que o livro de Números, ele abre com o Salmo 90. E o Salmo 90, ele diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E que essa palavra no original, né, os irmãos comprovaram aqui no rodapé da sua Bíblia, não está registrado lá que a palavra não é refúgio. A palavra é morada, habitação. Tá certo? É diferente de refúgio. E no Salmo 91, ele começa dizendo, aquele que habita, ou aquele que mora. É isso? No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então é como se Moisés, irmão, ele viu o que aconteceu com o povo de Israel que não aprendeu a vida de santuário. E quando eles se lançaram no deserto, aí os irmãos sabem, todos foram dizimados, menos 2. Só Josué e Caleb. Então ele viu o que aconteceu. Por quê? Porque o povo não aprendeu a lição do Levítico. Então é como se Moisés estivesse falando no Salmo 90. Deus se ofereceu para ser o nosso lar. Senhor, Tu tens sido o nosso lar, de geração em geração. Mas o povo não quis. E aí você lê o Salmo 90, você vai ver que é morte do princípio ao fim. Então, no Salmo 90, Moisés está falando do povo de Israel que foi dizimado no deserto. No Salmo 91, ele está dizendo, 1000 cairão à tua esquerda e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Os irmãos lembram que eu disse que ele estava falando de 2 pessoas. Quem são? Quem é que viu 1000 cair à direita e 10.000 à esquerda e 10.000 à direita? Só Josué e Caleb, tá vendo? Salmo 91 é um salmo que fala sobre Josué e Caleb. Tá certo?
Muito bem. Então, irmãos, isso para nós é uma chave para a gente estudar o livro de Levítico. Então, quem aprende a lição do livro de Levítico é como se estivesse ouvindo Moisés dizer no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Levítico se algum dia eu escrever o livro, que já está pronto há muito tempo, né, mas só não pus ainda no computador, né, mas já desde a primeira mensagem que eu preguei na Conferência da Maturidade, né, essa conferência alguns irmãos foram, com o irmão Christian, a primeira vez, né, eu preguei sobre Levítico. E eu me lembro que o irmão, quando soube que eu ia falar sobre Levítico, ele ficou muito preocupado. Quando nós chegamos lá, não era nada combinado, então eu falei, irmão Deus, qual é o seu assunto? Eu disse, Levítico. Ele disse, Levítico? É Levítico. Senhor, irmão, mas ele disse assim, is a very hard book. É um livro muito duro. Eu disse, pois é, mas é o que eu preparei, não tem outra coisa não. Aí ele foi lá ouvir, sentou na primeira reunião, porque eu falava de manhã e à noite eu interpretava ele falando sobre esse livrinho também que já saiu aí, que os irmãos devem ter comprado, que é Pedras Preciosas, né, do irmão Christian. Uma brochura assim. Foi naquela mesma época, em 82. Ele sentou o primeiro dia, irmãos, Deus abençoou tanto, porque depois eu fui descobrir que é um dos livros mais difíceis de ser estudado do Velho Testamento. Foi a primeira mensagem que eu preguei. Quer dizer, Deus deu uma graça tremenda. Ele ouviu só um dia, depois foi embora. Aí depois eu chamei, irmão, você não voltou mais. E ele então disse assim para mim, Deus te deu graça. Deus te deu graça. Ele ficou preocupado que realmente para entrar nesse... Irmãos, é um livro que, olha, uma irmã entrou aqui agora mesmo, né? E ela disse para mim, irmão, já li o Levítico, mas não entendi nada. Né, irmã? Quem pode acompanhar a irmã aqui? Aquele montão de gente. Acho que quase a maioria mora nesse endereço. Eu li e não entendi. Mas, irmão, é um livro maravilhoso. 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 Tá certo? Então, olha, se algum dia esse livro for sair no papel, o título deve ser Levítico, o livro de Levítico. E embaixo assim, como viver no esconderijo do Altíssimo. E o livro de Números, como viver à sombra do Onipotente. Tá certo? São os dois. Agora, não fale isso para os outros, não, senão alguém pode escrever na minha frente. Por favor. Ok. Agora, irmãos, olha, o que nós vamos ver? Eu disse para os irmãos, com respeito ao livro de Levítico, nós temos o capítulo de 1 a 7 é a receita do médico, não é isso? O 2 é a prescrição. O outro irmão usou outra palavra também, que acho, não sei se é o que? Não é bula, não. O que é o... Não, diagnóstico é o terceiro. Diagnóstico é quando o médico examina e diz, o seu problema é esse. Tá certo? O remédio é isso aqui, ó. Tá? Você compra o remédio. Agora você tem que ter um papel escrito como tomar. 2 comprimidos, 1 comprimido, 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia. Tá certo? Essa é a prescrição. Tá certa a palavra? Eu não sei se está muito certo. Como é que é? Confirma. Então está confirmado. Pronto. Deu para os irmãos entenderem, não é isso? Bom, graças a Deus que o Senhor, né? O Senhor começa falando para nós pela receita. Tá vendo? Ele começa a falar pelo remédio. E o remédio o que é? As 5 ofertas dos capítulos de 1 até o capítulo 7. Graças a Deus que ele começou falando para nós. Sabe por quê? Né? Se ele fosse dar primeiro o diagnóstico de que nós somos, como os irmãos vão ver aqui, chega no capítulo 13 sobre a lepra, capítulo 14, a cura do leproso, né? Purificação do leproso, melhor dizendo. E capítulo 15, o fluxo de sangue. A gente desespera. Mas graças a Deus, ele deixou isso para o final. Né? Nós vamos desobedecer e vamos começar exatamente pelo diagnóstico. Tá? Ok? Então nós vamos começar hoje vendo o que significa isso. Olha, o que é capítulo 11, 12, 13, 14 e 15 do livro de Levítico? É a característica do velho homem. Tá certo? O Senhor vai mostrar para nós as características do velho homem. Ok? O capítulo 11, ele vai nos mostrar a presença do pecado no mundo. Tá certo? A ênfase do capítulo 11 é que nós estamos rodeados de pecado por todos os lados. Seja na terra, seja no ar, seja no mar,
Todo lugar que você for tem alguma coisa imunda. Ok? Tem alguma coisa contaminada. Deixa eu pedir, Roberto, por favor. A Simone chegou com o marido. Dá uma informada lá para nós como é que está a situação aí. Porque a gente fica... Tá bom? A mamãe do nenenzinho chegou aqui. Esse é o Mateus ou o Marcos? É o Mateus? Já está de volta? Oxa! Graças a Deus. Arranja um cantinho aqui para eles, ó. Tá anêmico, coitado, viu? Coitadinho. Além de tudo, ainda tá anêmico. Olha a magreza. Quase não come, coitadinho. Né? Isso, olha lá. Gracinha. É isso. Ok, irmãos. Muito bem. Os irmãos observaram que o capítulo 11 vai falar sobre os animais limpos e imundos. Né? Então fala sobre os animais da terra, as aves, né? e do mar. Né? Se movem nas águas. Né? Aqui tem uma característica que diz o seguinte, ó, o versículo 3 diz: dentre os animais podereis comer tudo que tem unhas fendidas, o casco dividido e que rumina. Então veja, todo animal que tem casco fendido e por dentro ele rumina. O que é ruminar? É aquela característica de certos animais que eles comem, mastigam, passam o que eles comeram para um outro estômago. Aí torna a ruminar aquilo, mastigar aquilo, passa para, não sei. Tem animais que têm vários estômagos, né? Eles fazem isso várias vezes. Então Deus usou isso como uma figura para nós de um animal limpo, tá? Isso aqui é dos animais que está falando. Ele vai mencionar 3 aqui, que são exceções, que é o camelo, o coelho, o alegre, que é, né, bem parecido, e o porco. Então, irmãos, quando nós estudamos essas coisas aqui, nós temos que lembrar do que Paulo falou em Romanos capítulo 15. Ele disse: tudo que dantes foi escrito, ou seja, tudo que foi escrito no Velho Testamento, foi escrito para o nosso ensino. Então, você não, né? Se nós formos olhar aqui que você não pode comer carne de porco, que é um animal imundo, então eu acho que todos nós aqui já estamos condenados. Eu acho que quase todos, pelo menos. Porque todo mundo já comeu. Então a lição para nós não é, como Jesus disse, não é o que entra pela boca do homem que contamina. Tá certo? Nós temos que pegar a lição espiritual. Tá certo? Então a primeira coisa que nós queremos ver aqui, o que o Senhor quer mostrar para nós, é que nós estamos rodeados de pecado. Como diz lá em 1 João, o mundo jaz no maligno. Veja bem, quando você fala da figura jaz, essa figura o que quer dizer? Quando você chega no cemitério, você vê lá, né, um jazigo, na sepultura, lá tem uma placa em cima e diz: aqui jaz fulano de tal. Onde é que o fulano de tal jaz? Numa sepultura. Isso, não fizeram um buraco? E colocaram o caixão lá dentro. Então veja bem, no caso aqui do que João está dizendo, o mundo jaz no maligno, quem que é o morto e quem que é a sepultura? Né? O mundo é o morto, não é isso? A humanidade, não é isso? E a sepultura quem é? É o maligno, não entendeu? Essa figura que o João usa é como se Satanás fosse uma grande sepultura e o mundo foi colocado dentro daquela. O mundo jaz no maligno. Tá vendo? Então o que o Senhor está fazendo conosco, lembra? Ó, é tirando a gente desse caixão. Ó. Aí você entra no livro de Êxodo, aí termina com a casa de Deus, que é a figura da igreja sendo levantada, e agora no livro de Levítico você vai aprender como viver dentro dessa casa. Tá certo? Mas nós estamos vendo exatamente os animais. Vamos ver sobre a terra. Versículo de 1 a 8. De 1 a 8 ele está falando sobre os animais que vivem sobre a terra. Então, esses animais têm 2 características. Se ele tiver a unha fendida e ele ruminar, significa que ele é um animal limpo. Então os irmãos estão vendo. Observe bem. A unha fendida é do lado de fora. O ruminar é do lado de dentro. Então, uma coisa é interior, que as pessoas não veem. E a outra é uma coisa exterior. Tá certo? Então, todo cristão que vive diante do Senhor, ele precisa ter essas 2 características. Se o cristão for carnal, ele pode ter problema com uma das 2. Nós queremos ver exatamente aqui esse tipo de coisa.
Os irmãos sabem, a unha fendida vai deixar uma marca no chão. É isso? Quando um animal anda, você sabe. Se for um cachorro, você vai ver que a diferença da pata do cachorro e da pata do porco, não é verdade? Porque o porco, ele tem a unha fendida, rachada no meio, não é isso? E o cachorro, ele tem, não é? Não é a mesma coisa. Você vê, o sinal que ele deixou no chão é diferente. O que significa isso para nós? Isso fala da conduta, irmão. Sempre na Bíblia você encontra a palavra andar. Andai da maneira digna da vocação com que fosse chamado. Andai como filhos da luz. Não é? Efésios menciona andar várias vezes. Então isso significa a sua conduta, como você anda. Então quando você anda nesse mundo, você tem que deixar uma marca. Você tem que deixar a marca. A marca é de unha fendida. Não é? Alguns falam que os animais que têm a unha fendida, ele anda com mais firmeza. Esse tipo de unha não permite que ele atole facilmente no barro. Então tudo isso é figura. Tá certo? Tudo é figura para a nossa vida espiritual. Não é? Agora, o problema é que você tem que ter também a característica de ruminar. E ruminar significa que você apenas não ouve a verdade. Irmão, sabe, ontem eu estava falando para os irmãos lá em Contagem, e eu disse para eles, olha irmão, há uma coisa que nós temos que prestar atenção e nós realmente não prestamos. Obediência, irmão. Isso aqui, ó, livro de Deuteronômio, é coisa fundamental. A grande maioria dos filhos de Deus, eles querem ouvir verdades, ganhar conhecimento, coisa nova. Não é? Essa explicação nova, puxa vida, não sabia que o livro de Levítico era assim. E ele ouve aquilo na cabeça e sai correndo para pregar para os outros. Ele não está nem preocupado em praticar. Nem preocupado em praticar. Está vendo? Aí o Salmo 1, ele diz lá, bem-aventurado é o varão o quê? Ele não anda. Não é isso? Ele não anda. O que mais? Não se assenta. Nem se detém. Está vendo? Ele não anda, não se detém, não se assenta. Está vendo? Antes ele tem prazer na lei do Senhor. E o quê? Medita, irmão. Não é ler, não. Não é ler, não. Tem gente que nem lê. Tá certo? Sem a palavra de Deus, Deus não pode fazer nada na nossa vida. Tem cristão que passa a semana inteira, um mês inteiro, sem ler nada da Bíblia. Sem ler já é ruim. Sem meditar, pior ainda, porque não tem a característica de um animal limpo. Sabe o que vai acontecer? Uma pessoa que não rumina, tá certo? Ruminar, irmão, é aquela característica que você faz diante do Senhor. As outras pessoas não veem aqui dentro. Não é isso? O boi vai lá, come capim, depois o que ele faz? Ele vai lá, deita debaixo de uma árvore, fica lá ruminando. Ele dorme. É isso. Nós não sabemos o que é isso. Meditar na palavra de Deus. Né? Na sua lei medita de dia e de noite. Por isso será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Né? E essa árvore ela dá o fruto. Está vendo? Dá não apenas o fruto, mas dá o fruto na estação própria. As suas folhas nunca murcham. Então é muito, muito importante isso. A meditação tranquila. Né? Os irmãos lembram quando o profeta falou com Maria, o Simeão, quando ele falou, uma espada atravessará o teu coração, lembra? O que ela diz? Lá a palavra de Deus diz, e Maria guardava essas coisas e meditava no seu coração. Assim, o que é isso? Ficar meditando naquela palavra. Né? Por isso, irmãos, algumas pessoas assustam quando os irmãos mais experimentados falam, irmão, leia, você vai ler um livro e tal. Por exemplo, nós vamos estudar Tiago lá na conferência lá durante os dias de carnaval, né? 17 a 20 de fevereiro. Aí, irmão, leia 10 vezes, leia 20 vezes. O irmão acha que isso não tem segredo. Comece a ler para você ver. Como é que descortina? O livro começa a abrir para você. E se você lê com meditação, orando, Senhor, não estou entendendo isso aqui, Senhor, desvenda os meus olhos. Né? Eu me lembro, irmão, quando eu era crente bem novo, na casa do meu pai ainda, solteiro, e eu estava naquele fogo, né, de ler a palavra de Deus, e eu lia bastante mesmo, sabe? Mas comia, assim, sentava uma vez, lia 28 capítulos de Mateus, assim, numa tacada, né? Lia mesmo.
E eu lembro que uma vez eu estava lendo, não entendi aquela situação daquela mulher que veio correndo atrás de Jesus, corria atrás dele, e diz, ó, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus não deu nem pelota para ela. Aí os discípulos ficaram incomodados, porque naquela época uma mulher correr atrás de homem no meio da rua era feio. Era muito feio. Uma mulher falar com um homem na rua já era feio. Uma mulher gritando, os discípulos ficaram incomodados. Sim, o Senhor tá um problema, tá chamando ele aqui, não é? Aí disseram, Senhor, aquela mulher está te chamando. Mas de repente, Jesus deu uma diminuída no passo, e ela chegou e disse, Senhor, tem misericórdia, que eu estou com uma filha. Tá certo? E aí então ele parou e disse, olha mulher, não é bom pegar do pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos? Não é isso? E ela disse para ele, Senhor, é verdade, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Eu nunca tinha entendido aquilo. Uma das primeiras coisas que o Senhor abriu meus olhos para ver. Aí eu comecei a meditar naquela passagem. Tá certo? Depois eu ganhei um pouco mais lendo alguma coisa do irmão Otmani. Eu vou acrescentar os dois aqui, para os irmãos entenderem melhor. Aí, puxa vida. Jesus disse, não é bom pegar do pão dos filhos. Por que ele está falando isso? Porque ele disse, eu não fui enviado senão à casa de Israel. Ele veio primeiro para a casa de Israel. Então, Jesus é o pão que desceu do céu, e lá em Israel, lá em Jerusalém, ele é como pão sobre a mesa. Tá certo? E ele está dizendo para ela, olha mulher, não é bom pegar do pão dos filhos, quer dizer, de Israel, você é uma mulher cananeia, tá certo? Cirofenícia. Então, você não é de Israel. Então, você não merece comer esse pão, é só para os filhos. A gente pega o pão, não é? Não é bom pegar do pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos? Ela disse, eu sei, Senhor, eu sei. Mas eu não subi na mesa. Eu não fui em Jerusalém. Foi o Senhor que veio na minha terra. Eu quero as migalhas que caem da mesa. Oh. Entendeu, irmão? Eu não subi na mesa. Eu sou cachorrinho, é verdade. O Senhor me chamou de cachorrinho. Tudo bem. Mas o Senhor não pode falar que eu subi na mesa e estou comendo o pão dos filhos. Eu não subi. O Senhor, eu quero só as migalhas. O Senhor saiu da mesa, o Senhor é o pão. O Senhor saiu da mesa, que é Jerusalém, e o Senhor veio para Ciro Fenícia. E eu quero as migalhas só. Estão vendo? E olha, irmão, o Otmani disse, por que aquela mulher, a primeira vez que ela falou, ela não foi ouvida? Porque ela disse, Jesus, filho de Davi, e Jesus, filho de Davi, é para Israel. Ela não é de Israel. Mas quando ela diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí, Senhor é um termo universal. Aí disse, tudo bem, então agora eu posso te atender. Viu, irmão? Como você precisa fazer a oração certa. É isso? Lembra da oração do Otmani? Nós estudamos sobre oração outro dia aqui? Senhor, tira as pedras. Eu disse, não, tira a pedra não. Eu levanto o nível das águas. Tá vendo? Você fez a oração errada. Muito bem. Então, irmãos, é importantíssimo que você tenha esse espírito de, Muito bem, a unha fendida permite um caminhar firme, tranquilo, rápido, Impede que você se atole no barro, figura do pecado e assim por diante, não é isso? E você deixa uma marca no chão. Então, irmãos, tem que ter uma harmonia. Tem que ter uma harmonia. Agora, veja bem, se a pessoa apenas deixa a marca no chão e ele não rumina, então ele é como o porco. É isso? Porque o porco ele tem a unha fendida, mas não rumina. É imundo. Tá certo? O outro, ele pode não ter a unha fendida e ruminar. Mas é imundo também. Tá certo? Nós vamos ver um pouquinho sobre esses dois aqui. Então, o primeiro, veja, irmão. Versículos de 1 a 8, nós lemos aqui. O versículo 4 diz, dentre os que ruminam e têm a unha fendida, não comereis o camelo, que rumina, mas não tem as unhas fendidas. Esse você será imundo. Então veja bem, aqui você tem um camelo. Diz que ele rumina, mas não tem as unhas fendidas. Ou seja, interiormente ele tem uma realidade. Ele bebe água que não é brincadeira. Isso? 100, 150 litros de água para ele é brincadeira. Mas é um animal que vive no deserto. É um animal característico do deserto. É isso? A característica dele é viver no deserto. Os irmãos sabem, deserto é exatamente o livro de
Números, tá? Ele não passou pela obediência para entrar no livro de... Depois é o quê? Josué. É isso? Que é a vida abundante. É a terra de Canaã. Tá certo? Então o camelo fala daquele cristão que ele vive constantemente carregando as cargas no deserto. Constantemente. É o sinal, essa lição que esse animal tem para dar para nós. Não é? Então veja bem, ele rumina, não é isso? No dia Deus, que ele rumina, mas não tem as unhas fendidas. Tá vendo? O que quer dizer isso? São aqueles cristãos que aprendem as mesmas coisas durante anos e anos. Não saem do lugar. Eles não deixam a marca de um animal limpo. Sempre aprendendo, sempre ouvindo o melhor. Tudo que é conferência eles correm, ouvem os melhores pregadores, mas a unha nunca é mudada. A conduta, a prática, o que ele deixa para os outros ver, nunca muda. São os cristãos camelo. São os cristãos camelo. Tudo que eles têm é que está no deserto. Pode até ruminar, mas estão sempre carregados com as cargas. Eles não soltam as cargas. Tá certo? Deus, irmão, sabe, quando você tem um caminhar que você deixa sinal no chão, significa que você está dando testemunho para as pessoas, tá certo? Que você é uma pessoa verdadeiramente limpa. Agora, há outros que podem ter esse sinal, mas não tem interior. Qual é o próximo que nós vamos ver? É o porco. O porco, versículo 7. Tem as unhas fendidas, o casco dividido, mas não rumina. É o contrário do camelo. Então, o que significa isso aqui? O porco. O que os irmãos acham? O contrário, veja. Como é que é? Se ele não rumina, qual é o problema dele? Não, eu sei que o problema é com Deus, mas o que é? Não, veja. Exatamente, irmão. Se ele não rumina, o que é ruminar? Tá vendo? Ele despreza a palavra. Tá certo? Ele vive dependendo apenas da sua boa conduta. Tá certo? E você encontra um monte de gente que tem uma conduta, uma vida retinha. É isso? Como eu costumo dizer, retinho, igual o cano de uma espingarda. Pega o cano de espingarda para você ver. Olha assim, você não vê nada mais reto. Mas também vazio, igual o cano de espingarda. Tá vendo? O que enche, tá? A realidade é do ruminar. Tá vendo? Lembra quando Jesus falou sobre Natanael? Quando ele olhou para Natanael? E alguém foi buscar o Natanael e disse, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Os irmãos sabem, de Nazaré só vinha ladrão e prostituta. A cidade era famosa por ladrão e prostituta, naquela época, né? Rio de Janeiro, por exemplo, né? Rio de Janeiro daquela época. Ladrão e prostituta. Aí Jesus, quando olhou para ele, disse, eis um israelita em quem não há dolo. Ou seja, o quê? Fingimento, dolo. Tá? Uma pessoa de duas caras, dupla alma. Aí, de onde você me conhece? O que Jesus disse para ele? Isso. Antes que eu te chamasse, eu te vi. Agora, entre Jesus e Natanael, irmão, tinha uma montanha de todo tamanho. Quilômetros de distância. E ele disse, eu te vi, Natanael, assentado debaixo da figueira. Sabe o que é isso, irmão? Volte para o Velho Testamento. Tem uma passagem do Velho Testamento, se você ler de Gênesis até Malaquias, você vai encontrar. Te garanto. Tenho certeza que você vai encontrar. E lá diz que um dia o israelita, falando sobre a bênção de Deus na vida dele, é que ele ia poder sentar debaixo da figueira, que é símbolo de Israel, para poder meditar nas verdades de Deus, tá vendo? Jesus viu Natanael meditando, provavelmente nas promessas do Antigo Testamento a respeito do Messias. E quando Jesus falou com ele, disse, Senhor meu e Deus meu. Imediatamente ele falou. Na mesma hora, tá vendo? Estava meditando. Então, irmão, aquele que tem a característica de porco, tá certo? É a pessoa que depende apenas da sua conduta, das boas obras. Mas ele não tem a realidade. Aquilo não é motivado por alguma coisa interior. Dá um exemplo bem claro para os irmãos. O irmão está me perguntando na entrada aqui agora mesmo sobre dar alguma coisa que alguém te pede. Paulo diz, ainda que eu dê toda a minha fortuna para os pobres e não tiver amor.
Uma pessoa pode dar toda a fortuna para os pobres e não ter amor? Pode. Entendeu? Então o que muda? Se você dá a sua fortuna e não tem amor, ou uma pessoa que pode dar uma pequena moedinha, como aquela viúva que colocou 2 moedinhas, todo o sustento que ela tinha, tudo que ela tinha, e ter amor. Vocês vão entendendo? Então, é o ato, quando ela colocou as moedas, isso é a unha fendida. Tá certo? Mas o interior que motivou ela a dar as 2 moedinhas, esse é o ruminar. Os irmãos estão entendendo? O interior, irmão, sempre ele que age para que o exterior faça alguma coisa. Não é o contrário, tá certo? Se alguém chega perto de mim, né, o irmão Norberto estava dizendo para mim o seguinte, que conversando com uma pessoa, então disse, mas está escrito na palavra de Deus, e se alguém te pedir alguma coisa, você deve dar. Está escrito na palavra, é verdade. Mas não quer dizer que você deve dar o que a pessoa te pediu. Tá certo? Porque se alguém chegar e falar, eu quero que você me dê um helicóptero. Só se você comprar de brinquedinho na padaria, né? Custa R$1,50. Isso quer dizer, então, que não é para você dar, mas você deve consultar o Senhor, dizendo assim, essa pessoa me pedindo, o que eu devo dar? O que o Senhor quer que eu dê? Aí, motivado pelo amor de Deus, você dá, então, aí. Tá vendo? Então, o ruminar, ele vai mover a ação, tá certo? Se você não deixa uma marca no chão, motivado pela sua comunhão com Deus, pela meditação com Deus, na palavra de Deus, então, realmente, o seu caminhar é falso. E é por isso que você vai ver, os fariseus, Jesus disse que eram hipócritas. Ele disse, vocês são como sepulcros. Mas irmãos, sabe o que é sepulcro caiado? Né? Não, o que é? Literalmente, o que é? Pintado de branco. Caiado, é cal. Então o que fazia? Pintava, porque se um israelita pisasse numa sepultura, ele ficava imundo. Então todo lugar que sepultou um morto era pintado de branco. Então Jesus disse, vocês são sepulcros caiados. É isso? Porque por fora está tudo branco, limpinho, mas por dentro estão cheios de podridão. Os fariseus eram assim. O exterior deles, não lavo, não como nada sem lavar as mãos, o exterior. Quer dizer, unha fendida, mas o interior. É isso? Lembra quando os magos chegaram e disseram, onde é nascido o rei dos judeus? Aí o Herodes ficou apavorado. Aí chamou os escribas, que eram pessoas que escreviam a lei de Deus, copiavam. Eles sabiam onde é que estava exatamente a metade, a palavra que estava no meio do Velho Testamento, dava para acreditar. Sabiam onde é que estava a palavra. Aí quando ele perguntou onde, ele disse, está escrito no profeta Miqueias. E tu, Belém, Efrata e tal. Mas eles não foram lá para esperar o Salvador nascer. Está vendo? Se eles tivessem o ruminar, se eles crescem na palavra de Deus, o que ia acontecer? Eles iam perguntar aos magos, o que vocês viram? Aí nós vimos a estrela. Aquela estrela que está escrito lá no livro que vocês conhecem de Números. Uma estrela nascerá Jacó. Nós vimos essa estrela. E nós viemos, essa estrela tem nos guiado o caminho até aqui. E ela parou aqui. Aí os escribas iam lá. Não, então nós queremos ir lá para esperar o Salvador. Mas eles não foram lá. Ou seja, a palavra para eles era só do lado de fora. Ok. Então, irmãos, esse é mais ou menos... eu não vou falar para os irmãos... O que poderia falar sobre o coelho? O coelho rumina, mas não tem as unhas fendidas. Ou seja, tem o interior, mas não tem o exterior. É isso? Se ele não tem o exterior, ele não tem conduta. É isso? Então, o que é o coelho? O coelho, a característica do coelho, você sabe qual que é? É uma coisa que o coelhinho gosta de fazer. Procriar. Tá certo. Vai ter uma outra. Esconder, irmão. Tudo, ele esconde tudo, tá vendo? Esse é exatamente aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Irmão, olha, eu já tentei descobrir um livro de um irmão que já partiu para o Senhor há muitos, muitos anos. Me disseram que ele escreveu um livro sobre os animais na Bíblia. E ele fazendo essas aplicações da característica de cada animal. É impressionante. Deve ser uma coisa maravilhosa. Né? Vamos ver se a gente consegue um dia. Nós vamos falar um pouco mais. Meu conhecimento é muito pequenininho sobre isso, né? Então, o coelho, primeira coisa, ele gosta de esconder outra coisa. Gosta de meter o nariz onde não é chamado. Coelho, todo lugar que você pensar, ele está, né? Os orelhinhos em pé, tá ali, né? Então, isso é característica também negativa, né? De uma pessoa que não tem como é que diz o coelho? Ele rumina, mas não tem as unhas fendidas, né? O segundo grupo
é do versículo 9 a 12. Não é? Aqui nós temos os habitantes das águas. Está aqui, ó. Esses são os que podereis comer de todos os animais que há nas águas. Tudo que tem barbatanas e escamas nos mares, nos rios, esses comereis. Mas tudo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas, todos os animais que vivem nas águas, estes vos serão abomináveis para vós. Ser-vos-ão por abominação da sua carne, não comereis e abominareis o seu cadáver. Tudo que não tem barbatanas ou escamas nas águas, será para vós abominável. Então, barbatanas e escamas. Então aqui os irmãos vão ver. Agora a realidade mudou de animais que vivem na terra para água. Tá certo? Então as duas características, não é, desses que vivem nas águas é que ele tem barbatana e escama. Então, claramente nós sabemos, não sabe o que é escama, não é? Existe dois tipos de peixe. Um tem escama e o outro é chamado peixe de couro. Não é? Por exemplo, um que é muito comum das pessoas comer é o surubim. Surubim é um peixe de couro, é isso? E já, por exemplo, você pegar, acho que o dourado, né? Dourado já tem aquela escama, você vai, né? Agora, observe os irmãos uma coisa interessante. Um missionário estava viajando no Rio Amazonas e descobriu que uma tribo de um lado, uma margem do rio, tinha sérios problemas de pele no corpo. E do outro lado, há uma outra tribo que não tinha nenhum problema. Então ele foi pesquisar no meio deles. Isso quem me contou foi o nosso querido, né, já com o Senhor agora, doutor Milton Campos. Quando eu estava compartilhando sobre Levítico, ele veio e me contou. Ele falou, olha, o dia que você for escrever sobre Levítico, coloca isso lá, é importante. Que um missionário, um senhor que estava fazendo uma pesquisa, foi lá procurar saber, descobriu que onde não tinha problema de pele, aquela tribo havia recebido influência de missionários judeus, que ensinaram para eles a não comer peixe que não tivesse escama. Por isso eles não tinham problema com pele. Do outro lado, eles comiam qualquer tipo de peixe que tivesse escama. Eles não comessem peixe que não tivesse escama. Que não comesse. Tá? Que não comesse. Tá? Agora, do outro lado, eles comiam qualquer tipo. E aí descobriu que tinha muitos problemas. Então, Deus, quando deu essas ordens para Israel, ele sabia o que estava falando de uma maneira natural. Tá certo? Os irmãos sabem por que Deus falou que o menino tinha que ser circuncidado ao 8º dia. Hoje a medicina já comprovou. Tá certo? Porque é o dia que a coagulação do sangue é maior em toda a vida de uma pessoa. Então imagina, circuncidar o prepúcio, é a operação hoje conhecida como operação de fimose. Não é? E numa época, imagina com o tipo de instrumento que eles usavam, de uma criancinha, de um nenenzinho, você imagina, 8 dias, coisa sanguinária, né? Como diz a mulher do Moisés, e desapareceu, né, da Bíblia por causa dessa palavra, né? Sanguinário, né? Então, irmãos, o Senhor deu aquela... E a outra coisa, irmão, sabe, que está provado pela medicina hoje, que o Senhor sabia que hoje, se o homem que não faz essa operação, ele tem problemas nessa área do seu corpo, ele pode provocar câncer no colo do útero da mulher. Coisa séria. Tá vendo? E outras lições, né? Aí as pessoas hoje querem pegar essas leis do Velho Testamento e aplicar literalmente para nós. Tá certo? Eu acho que é válido. Se você acha, não devo comer carne de porco porque é uma carne que me faz mal. Mas religiosamente, não. Espiritualmente, não. Não pregue isso, porque isso é voltar ao Velho Testamento. Não é? Muito bem. Então, irmãos, o que é a escama e a barbatana? De acordo com os estudiosos, a escama é a parte defensiva. Ela te protege. Tá vendo? Por que o peixe de couro, ele passa doença de pele para você? Porque o peixe que tem couro, ele recebe a contaminação do meio ambiente. Ou seja, na água que ele vive, se tiver impureza, passa para o peixe. Mas o que tem escama, não. Ele é protegido do meio ambiente. Os irmãos estão entendendo a figura que Deus está dizendo para nós? Não é isso? Porque nós estamos no mundo. A Bíblia diz que o mundo é comparado como o mar. Água. Então nós estamos no meio ambiente onde há contaminação. E a barbatana, ela é ofensiva. A barbatana do peixe é que dá a capacidade dele atravessar, dele avançar. Uma protege. Tá certo? Se ele ficar parado,
O meio ambiente não entra nele. A outra é para ele avançar, ele não fica parado naquele meio. Tá vendo? Novamente o Salmo primeiro diz, ele não anda, ele não se detém, ele não se assenta na roda dos... É isso? Então, as duas coisas representam uma capacidade de Deus, primeiro, para você resistir à ação do meio que você vive, e o outro para você se mover, para você avançar, não ficar parado, né? Isso quer dizer, irmão, nós precisamos de força espiritual para avançar através das águas deste mundo, né? Que é para nós, que tem toda essa influência, não é? Muito bem. O terceiro grupo, os irmãos lembram de uma palavra que Jesus falou também, né? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, é isso? Então nós estamos lá no meio das águas, né? Que o Senhor disse, os ímpios são como um mar. Então nós estamos, né? É como o barquinho que está na água, mas a água não está no barquinho. Quando a água entrar no barquinho, ele afunda. Né? O terceiro grupo é de 13 a 19. São os habitantes dos ares. Todo inseto que voa, verso 13. Dentre as aves, a essas abominareis, não se comerão. Serão abomináveis a águia, o quebrantoço, o chofrango, o açoro, o falcão de qualquer espécie, toda a variedade de corvo, avestruz, coruja, gaivota, gavião de qualquer espécie, mocho, corvo marinho, um tanto de nome que a gente nem conhece, tá certo? Mas há alguns irmãos que estudaram isso aqui, pegaram a característica de cada um e aplicou isso na vida cristã. Não é porque o Senhor diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino, tem que ter um ensino para nós. Né? Então, irmãos, aqui nós temos, veja bem, se está falando de aves, tá certo? Então está falando da característica celestial dos cristãos. Porque nós, os cristãos, devemos viver nas regiões celestiais. É isso? A Bíblia diz, Deus nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então nós estamos lá. É isso? Estamos sentados nesse lugar. Então havia algum tipo de aves que elas eram consideradas imundas, né? As capacitadas para voar, mas se arrastavam sobre a terra. Todas essas que tinham capacidade para voar, mas se arrastavam sobre a terra, tem apenas uma exceção. Está aqui no verso 21 e 22. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, podereis comer dos que tiver pernas compridas, para com elas saltar sobre a terra. Deles comereis estes, a locusta de qualquer espécie, o gafanhoto devorador de qualquer espécie, o grilo de qualquer espécie, o gafanhoto de qualquer espécie. Então, os irmãos estão entendendo? Havia uma exceção, né? Tem que ter uma lição para nós aqui. Por que esses que têm capacidade para voar, mas eles vivem sobre a terra, de 4 pernas e que têm capacidade para saltar? É isso? Então veja, irmão, se você tem uma capacidade celestial para viver nos ares, nas regiões celestes, mas você vive na terra, significa que você é uma pessoa carnal. Você pode viver nos ares, é verdade. Não é? Num outro aspecto, o irmão diz que é humilde. Né? Num outro aspecto é verdade. O aspecto que nós estamos vendo é negativo. Né? No aspecto positivo, aquela pessoa que ele vive lá no alto, né? E ele ainda se coloca, né, como humilde embaixo, então realmente é uma grande característica, né? Mas aqui é negativo. É negativo. Nós devemos usar as asas da fé para nos manter nas regiões celestes. Tá certo? Então, essa é mais ou menos as lições, tá? Que nós queremos ver. O outro grupo vai do verso 20 a 28. São répteis que voam. Os irmãos estão vendo a diferença agora? Não são aves que voam. Répteis que deveriam viver sobre a terra, mas que voam. Eles são impuros, sabe por quê? Porque pertencem a 2 esferas ao mesmo tempo. Então, irmãos, qual a lição que o Senhor quer ensinar para nós aqui? Para a vida prática. Servir a 2 senhores, não é isso? Veja bem. Ele tem capacidade para progredir. Ou seja, para voar. Mas, na verdade, isso só acontece quando ele é rejeitado na terra. Ou quando alguém dá de cima dele. Aí ele voa por um pouco de tempo, característica celestial. Depois passou o problema, ele volta para a terra outra vez. Então isso aí é verso 20 a 28. Agora, veja bem.
Não era permitido nem comer, nem tocar nesses aqui, ó. Do verso 29 até o verso 40. Tem uma porção de exemplos aqui. Aqui, irmãos, ó, esses aqui, nem contato você poderia ter com eles. Tá? Vocês não estão lembrando que a lição que o Senhor está querendo transmitir para nós é que nós estamos rodeados, não está falando de nós ainda, é isso? Nós estamos rodeados de pecado para todo lado. O mundo jaz no maligno, sem dúvida nenhuma. Mas nós estamos vendo que, já fazendo alguma aplicação, que nós podemos ter características semelhantes a essa por causa da nossa natureza caída, não é isso? A natureza caída. Agora, a partir do versículo 41 a 43, vai falar sobre os répteis que se arrastam sobre a terra. Olha aqui. Toda criatura que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre, tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem mais pés, dentre toda criatura que se arrasta sobre a terra, não comereis, são abominação. Então, irmão, parece que o Senhor aqui, o propósito dele é nos fazer lembrar de quê? De rastejar. Da serpente, tá vendo? E lembrando da serpente, você se lembra também da queda do homem, tá vendo? Então devemos lembrar que Satanás é o enganador. Então esse tipo, né, de Deus falou tudo que rasteja sobre o ventre. Então você deve realmente abominar, é uma abominação para o Senhor. Vai nos fazer lembrar exatamente da figura de Satanás, não é? Ok. Agora, irmãos, depois de ver todos esses aspectos, né, o que deve nos mover, o que nos deve constranger a obedecer? Lembrando que nós vivemos no meio desse, que nós devemos ter esse tipo de característica, não é? De um animal que rumina e que tem a unha fendida, algo interior, algo exterior. Que nós, se somos animais que vivem como peixes, não é? Na água, devemos ter escamas e barbatanas. Se nós somos como aves, não é? Nós devemos viver nas regiões celestiais. Por quê? Aí a resposta está aqui, ó, no verso 44. Eu sou o Senhor vosso Deus, consagrai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Não vos contaminareis com nenhuma criatura que se arrasta sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Portanto, sede santos, porque eu sou santo. Esta é a lei referente aos animais e às aves e a todos os seres viventes que se movem nas águas e de todos que se arrastam sobre a terra, para que possais distinguir entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os que não se podem comer. Agora, irmãos, no livro de Levítico tem uma palavra interessante, tá, que eu queria lembrar aos irmãos aqui nesse finalzinho. É que no capítulo 10, o Senhor deu uma chave para o povo de Israel. Naquela época, ele disse que havia um grupo de pessoas que estava capacitado por Deus para fazer a diferença entre o que era imundo e o que não era imundo. Vamos ver se nós descobrimos aqui onde é que está. Capítulo 10. 10, né? Isso. 10. Para que possais discernir entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por meio de Moisés. Não estão vendo? Então aqui o Senhor está falando para os sacerdotes, né? Então hoje no Novo Testamento, na era da igreja, você não tem sacerdotes, os que são sacerdotes, que são levitas. Não. Todos os filhos de Deus são sacerdotes e são levitas. Tá certo? Todos somos da família de Arão. Tá? Nós somos da casa de Arão. Arão é o sumo sacerdote. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Tá? Ele é o Arão. Nós somos os filhos de Arão. Nós pertencemos a essa família. E como pertencendo a essa família, então nós podemos ser sacerdotes e levitas. Qual é a característica? O sacerdote é aquela pessoa que tem a característica de diante de Deus. Tá vendo? Você tem o direito de diante de Deus. Não há intermediário entre um cristão e o seu Deus. Não há. Não há classe intermediária. Não existe, irmãos, no cristianismo, o irmão que cuida das coisas espirituais e o outro que cuida das coisas materiais. Não existe isso. Todos são espirituais. Todo trabalho é espiritual, desde que ele seja digno diante de Deus.
não existe o que nós chamamos de hierarquia, mas eu digo trabalho secular. Não existe isso. Não existe o trabalho secular. Diz, o pastor cuida das coisas espirituais, é chamado por Deus. Não, irmão, todo cristão é chamado por Deus para servir. Todos somos sacerdotes e levitas. Agora, é verdade, tem uma diferença de ministério. Uns são chamados para o ministério da palavra, outros são chamados para o ministério do corpo. Essa é a diferença que a Bíblia faz, é toda a diferença. Você podia falar um pouquinho a respeito do presbítero, no caso que apresenta um povo estranho? Essa figura do povo estranho... Nós vamos, quando chegar aqui, irmão, nós vamos chegar aqui, ó, prescrição, ó, 8 a 10. Na hora de tomar o remédio, eles, pumba. Usaram a prescrição errada, tá vendo? O fogo, ao invés de beber com leite, beberam com pinga. Vamos chegar lá. Ok, irmãos, olha bem. Você está vendo aqui? Naturalmente você vai ver as duas coisas aqui, olha. O sacerdote e o levita te faz lembrar de quê? Se o sacerdote é aquele que vai diante de Deus, o levita é quem? Está diante do povo. Você só pode ir diante do povo depois que você foi diante de Deus. Se você não vive uma vida diante do Senhor, você não tem nada para falar para o povo. Esse é o grande problema. Por isso hoje os obreiros aí estão com a mão cheia de tarefa, cheia de coisa. Os apóstolos um dia descobriram isso. Olha, irmãos, vamos escolher 7 varões, cheios de sabedoria, cheios de fé, do Espírito Santo, para cuidar da mesa das viúvas, que está havendo aí briga, discussão, entre as viúvas dos hebreus e dos helenistas, que não eram hebreus, mas que tinham aceitado o Deus de Israel. E nós vamos perseverar no ministério da oração e da palavra. Até irmão hoje falar, mas aquele irmão vive só em oração da palavra, vagabundo. Eu já ouvi isso. Já ouvi, tá tinindo aqui, até hoje. Tem. Só que as pessoas não viram as olheiras que eu tenho, né? Você chegar bem pertinho, você vê as olheiras que eu tenho. Então, irmão, é preciso, hoje, nessa vida corrida que nós vivemos, como a pessoa pode servir a Deus? Está escrito na palavra de Deus, nós vamos perseverar no ministério da oração e da palavra. Jesus, durante os 3 anos e meio do ministério dele, a palavra de Deus diz em Lucas, que ele era sustentado por mulheres ricas, que tinham fazendas. E ele não se sentia humilhado por isso não, sustentado por mulher. Um incrédulo do mundo, ele escreveu um livro sobre Jesus, não preciso falar a palavra para você, que você já entendeu o que ele chamou Jesus, se ele vivia à custa das mulheres, você sabe. Uma blasfêmia, Mas ele vivia, ele dependia, Então, irmãos, é muito importante, isso é para todos nós, porque no meio do povo de Deus não tem. Você quer ver uma coisa? Olha bem, o Filipe, o que ele era? Filipe. Ele foi escolhido para quê? Não, senhor, a Bíblia não diz que foi escolhido para evangelista de jeito nenhum. Foi escolhido para ser diácono, para cuidar da mesa das viúvas. Está lá escrito, Atos capítulo 6, está lá o nome dele, Filipe. Mas dá um pouquinho, você encontra ele aonde? Pregando o evangelho com grande poder em Samaria. Opa! Está vendo? Um está fazendo trabalho de levita, agora você encontra ele fazendo trabalho de sacerdote. Por quê? Porque ele foi fiel no trabalho dele. A nós, não, se eu tiver que servir mesa de viúva, vou cuidar da mesa de viúva. Ele foi fiel naquilo que o Senhor tinha dado para ele, o Senhor pegou e acrescentou para ele o outro. Tá vendo? Se você é fiel no pouco, você será fiel no muito. Então, irmão, olha, e outra coisa, vê se você consegue descobrir. Eu estou tentando forçar você a meditar, a pensar. Quando você fala de sacerdote e levita, isso não te lembra o que do que nós acabamos de falar aqui? Qual que é a característica de ruminar? É o levita ou o sacerdote? Sacerdote. Está vendo a vida diante de Deus ali, contemplação, oração, meditação. Aí você ganhou, vai diante do povo. Se você ganhou alguma coisa lá, está vendo? O livro de Atos, capítulo 13,
a segunda parte do livro de Atos se abre de que maneira? Diz assim, havia na igreja de Antioquia mestres e profetas, entre eles, né, Lúcio, Manaém, não sei o quê, Saulo e Barnabé, cinco homens estão lá. Eram chamados de profetas e mestres na igreja local. Né? E lá diz assim, estavam eles jejuando e orando, ministrando ao Senhor. Tá vendo? Eles não estavam pregando nem nada, estavam lá orando, meditando, contemplando, dizendo, Senhor, qual é a tua vontade? Deus levantou provavelmente um deles, um dos 5, tá certo? Porque o Espírito Santo não fala em voz audível, e ele então, através daquele profeta ou mestre, ele então disse, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Não tá vendo? Porque ele estava meditando. Mas hoje nós não temos tempo. Uma dificuldade tremenda. The purpose of God is concerned. We are all chosen before the foundation of the world in Christ. Destined to be sons. Destined for sonship. Destined to have the right of the firstborn. Because you'll find in Hebrews, the church is the church of the firstborns. We are destined by birth to be firstborn. Because our Lord Jesus is the firstborn. The life of the firstborn is in us. God has destined us to have the right of the firstborn. Not just being born, but to have the right of the firstborn. Arriving at sonship. But, on the one hand, this is the grace of God, no doubt. The favor of the Heavenly Father. But on the other hand, God must see certain qualities in you. Unless you exhibit certain characters, certain qualities of the firstborn of Christ, you will not be given the vest of many colors. But brothers and sisters, those who have pressed on after they are saved and exhibit some qualities of the firstborn, you know what will happen.